Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem para a gente começar a falar sobre essa nossa terceira aula, né? Esse é o nosso terceiro encontro. Nos primeiros encontros a gente definiu a matéria, a gente exemplificou, a gente especificou, a gente verificou que o grande problema das empresas hoje, principalmente para o pessoal de recursos humanos, é contratar o profissional certo para exercer a profissão certa e, consequentemente, fazer com que esse profissional permaneça na empresa, né? Na segunda aula a gente falou um pouco sobre remuneração, salário, né? A gente exemplificou os níveis e as diferenças salariais, a gente entendeu o que vem a ser essa remuneração total, essa remuneração geral, né, de benefícios, mais salário base, mais bônus. A gente também verificou as implicações legais da profissão de recursos humanos, né, que ela é linkada à consolidação das leis do trabalho, né, legalmente falando aí, que todas as ações que o profissional de recursos humanos exerce têm que ser vistadas por essa norma legal, né? Tem que atender o que a legislação prevê. Nessa terceira aula, a gente vai começar a falar sobre a análise e formação de desenvolvimento de cargos e salários. A gente vai fazer uma análise de planejar como eu executo, como eu busco uma nomenclatura correta e como eu especifico o que eu quero buscar para uma determinada empresa. Porque se a gente analisar, o grande problema é que quando vem para vocês o profissional de RH, geralmente vice-presidente ou alguns dos diretores chega e já falam para vocês que precisam da nomenclatura X, né? Então vamos lá, preciso de um gerente de produção. E aí quando você vai ver as atividades que essa pessoa vai fazer, não é para gerenciar a produção, né? E sim para servir de contas a pagar ou servir como um assistente, um auxiliar administrativo, porque tem um ruído aí na questão das atividades e das tarefas exercidas para o cargo efetivamente que vocês vão registrar na CTPS do funcionário, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a profissão de vocês, de recursos humanos, assim como as empresas, elas sempre estão se modificando. Por quê? Porque a sociedade é mutante, né? A sociedade, o mercado, ele está em constante mutação, né? Então, se a sociedade vai mudando, as necessidades e os desejos dessa sociedade também mudam. Então, a minha empresa tem que acompanhar as mudanças sociais, as mudanças econômicas, as mudanças culturais dessa sociedade. E assim também com o profissional de recursos humanos que está lá na linha de frente no departamento de recrutamento e seleção, tá certo? Quando eu falo de acompanhar essas mudanças, são aquelas mudanças internas, tá? Aquelas quais a empresa tem autonomia para decidir o que fazer, e as mudanças também externas, aquelas que a empresa não tem autonomia, só que a empresa é influenciada por essa mudança, certo? Aquela que a gente falou na aula passada de microambiente, aquilo que a empresa tem autonomia, e macroambiente, aquilo que vem para influenciar a empresa, tá? Aquelas questões de mercadológicas, questões legais, questões sociais, que influencia o impacto para o interior das empresas, das organizações, tá? Quando a gente trabalha com uma análise de cargos, a primeira coisa que a gente tem que verificar quando a gente está no RH é a estrutura da organização, a quantidade de cargos que essa organização, que essa empresa disponibiliza. Porque eu tenho diferenças entre microempresa individual, né, uma MEI aí, eu tenho uma diferença entre uma microempresa simples, eu tenho uma diferença entre uma pequena empresa, eu tenho uma diferença entre empresa de médio porte, de grande porte, né, eu tenho diferença com relação à nomenclatura, se é sociedade anônima, se é sociedade de economia mista. Então tudo isso o profissional de recursos humanos tem que verificar. Ou seja, para quem eu estou trabalhando, qual é o porte dessa empresa? Porque se ela for uma empresa nacional, por exemplo, se ela for de
pequeno porte ou de médio porte, pode ser que ela venha a ter incentivos fiscais do governo. E aí o profissional de recursos humanos pode analisar e falar assim, bom, se eu contratar, por exemplo, menor aprendiz, né, eu posso ter um ganho de imposto X. Se eu contratar, estou supondo, tá, gente? Se eu contratar agora pessoas egressas do sistema penitenciário, por exemplo, a recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, pode ser que o município X dessa região X me dê algum incentivo, por exemplo, não pagar IPTU ou coisa do tipo. Né? Eu tenho que verificar essa questão da estrutura da empresa. E aonde eu busco essas informações? Primeiro, eu tenho que definir qual é o modelo, né? Qual é o método, a metodologia que eu vou fazer para realizar essas informações, para buscar esses dados. Né? O primeiro é a questão de se valer da própria empresa. Analisar para ver qual é o banco de dados que a empresa possui. Esse banco de dados está atualizado? Se não estiver atualizado, eu vou ao mercado. Eu começo a fazer uma pesquisa fora da minha empresa e começo a olhar o entorno, os concorrentes diretos, os indiretos, como que eles estão trabalhando a questão de recrutamento e seleção, como que os funcionários deles são tratados, qual que é o tipo de remuneração. Então eu começo a buscar dados em várias fontes, inclusive até mesmo entrevistando os próprios colaboradores, tá? Os próprios servidores nossos lá. Certo? Então, tudo isso, todos esses dados, eles têm um objetivo. Eu transformar esses dados em informações para eu começar a desenvolver um processo de seleção. Tá? Se eu tiver todas essas informações, eu consigo exemplificar melhor, eu consigo desenhar melhor como que será o meu processo de seleção. Tá? E fazendo isso, eu consigo fazer uma análise para descrever o cargo. Eu já sei qual que é o cargo, eu já sei como que é o meu processo de seleção, eu vou descrever o cargo, descrever as atividades, descrever o que o indivíduo realizará dentro da minha empresa. Tá? Fazendo isso, eu tenho uma especificidade de cargo, ou seja, quando eu tiver tudo isso anotado, tudo isso bem entendido, a probabilidade de eu contratar uma pessoa errada para exercer uma atividade errada na minha empresa é muito menor. Por quê? Porque eu tenho descrito todas as características do meu cargo, todas as atividades, tá certo? E aí, essa busca de informações, depois que ela desenha esse cargo, eu começo a analisar, começo a elaborar o meu departamento, a minha parte de recrutamento de seleção. Recrutamento e seleção, no caso. Né? Por quê? Tem diferença, professor? Tem diferença no departamento de recrutamento e seleção, a depender da empresa que você trabalha, porque a empresa está ligada naquela questão da filosofia da empresa, né? A missão, visão e valores da empresa, o porte da empresa, e como que eu farei essa seleção, né? Então vamos dizer que eu trabalhe, eu preciso de um gerente de produto para uma empresa de tecnologia. E uma outra pessoa, um outro conhecido, precisa de um gerente de produto também, só que para uma empresa de laticínios, né? Uma empresa varejista, sei lá, mas não ligada à tecnologia. Vocês percebam que, apesar da nomenclatura ser a mesma, a filosofia e a dinâmica que esse profissional executará em uma empresa de tecnologia é diferente da dinâmica e da atividade que esse profissional com a mesma nomenclatura vai realizar numa empresa de laticínios, numa empresa alimentícia, de refrigerantes ou coisas do tipo. Tá? Por quê? Porque um trabalha mais individualmente, o outro trabalha mais em equipe. E aí eu vou começar a desenhar o meu recrutamento, que tipo de atividade eu vou dar para esse funcionário. Será que esse funcionário ele precisa saber trabalhar mais em equipe ou ele pode trabalhar individualmente, mas desde que produzam mais, desde que tenham ideias mais assertivas, ideias mais à frente, atemporais, assim, melhor dizendo, ideias inovadoras, né? Então são dois níveis diferentes,
de ocupação, o cargo é o mesmo, a nomenclatura é a mesma, só que as atividades são diferentes. E depois que eu fiz esse meu link aí, que eu comecei a especificar o que eu preciso no meu departamento de recrutamento e seleção, para melhor atender às necessidades da empresa, eu começo a fazer o treinamento das pessoas que vão entrevistá-lo. Porque recrutar uma pessoa não é só simplesmente chegar, olhar o currículo e falar esse serve ou esse não serve. Qual que é o grande problema de se analisar o currículo de uma forma seca, assim, de uma forma vazia, igual algumas pessoas faziam um tempo atrás? É a questão que as pessoas mentiam no currículo, né? As pessoas às vezes falavam que exercia determinada atividade, falavam que trabalhava, por exemplo, eu trabalho bem em equipe. Aí você coloca a pessoa, você contrata a pessoa, ela tem uma vasta experiência, aí você contrata a pessoa e aí você percebe que a pessoa tem uma vasta experiência, só que não trabalhou em equipe, ela não consegue trabalhar em equipe. Então é por isso que vocês têm aquelas dinâmicas, né, que a gente realiza para melhor acertar na contratação das pessoas. Então eu como gerente de recursos humanos, tenho que treinar os meus profissionais de recursos humanos para que esses sejam capazes de realizar o meu planejamento, o meu plano de recrutamento e seleção. Que no caso, se for uma consultoria, no caso de tecnologia da informação é um, no caso de refrigerantes é outro, no caso de montadora de veículos é outro, mesmo que o cargo seja o mesmo, por exemplo, gerente de produto ou gerente comercial. Tá? Eu tenho que fazer uma avaliação dentro do que a empresa pode dar e o que o funcionário pode entregar para a empresa. Né? É uma avaliação de desempenho, né? Como a empresa está, como que está sendo executado esse trabalho e como ele deveria ser executado esse trabalho. Isso eu coloco no plano de recrutamento lá. Quando eu faço aquele esse plano de recrutamento, eu já que eu descrevi e eu desenhei como que seria o cargo, eu vou colocando atividades dentro do meu plano, que vai modificando, tá certo? Para verificar, para aferir com condições matemáticas, com cálculos matemáticos e ocupacionais, se esse indivíduo vai servir para a empresa ou não. Feito isso, tudo, eu começo a analisar a questão da remuneração, no caso salário, benefícios, bônus, né, benefícios percebidos, diretos e indiretos que a gente estudou na aula passada, eu começo a verificar o investimento que a empresa tem para oferecer para aquele indivíduo e o retorno que esse indivíduo dará através do trabalho dele. Fazendo assim, eu consigo avaliar se as metas da empresa serão atingidas, metas e objetivos. Professor, da onde vêm essas metas e objetivos? Vem do planejamento estratégico, do plano de negócios da empresa, que anualmente é passado para toda a diretoria, inclusive para vocês, gerentes de recursos humanos, as metas da empresa para determinado ano, inclusive quando vocês vão ter que bonificar as pessoas, os trabalhadores de vocês, com participação de lucro. Lembra da participação de lucro que a gente trabalhou na aula passada, que também é uma variável importante? Olha ela entrando aqui de novo, tá vendo? Professor, mas espera aí. O professor falou sobre tarefa, função. Tarefa, função. Utilizou duas palavras que são a mesma coisa? Não necessariamente, tá? Vamos entender o que é tarefa. Tarefa é todo aquele esforço humano que o indivíduo faz por um determinado fim. Todo esforço humano é uma tarefa. Para um determinado fim é uma tarefa. Agora, a função é um acúmulo de tarefas, ou seja, são aquelas atividades executadas para a instituição específica. Então, são as tarefas executadas dentro de uma empresa, é denominada função. Tá certo? Então, se eu tenho um conjunto de tarefas, eu tenho logo uma função empresarial. Tá? E o cargo é aquela questão de conjunto de atribuições dirigidas a uma pessoa específica, né, para um determinado fim, analisando as tarefas e as funções que essa pessoa exerce. Tá? Para que essa análise de cargo é importante, professor? Essa análise de cargo ela é importante porque esse estudo ele se faz para coligir informações sobre as tarefas componentes do cargo, tarefas que a pessoa vai executar, né, e as especificações exigidas do seu ocupante. Eu tenho
uma pessoa que vai ter que exercer uma determinada atividade e eu tenho que exigir dessa pessoa que ele execute aquela atividade com eficiência, de uma forma que eu consiga trazer lucratividade para a empresa. Eu verifico a questão, tipo, às vezes a gente fala, o funcionário é desidioso, né? O funcionário tá meio disperso, ele não trabalha mais como trabalhava antes, como ele entrou aqui. Então, ou seja, isso é sinal de desídia, é sinal que ele não está executando a tarefa que lhe é atribuída da mesma forma com que executava anteriormente. Só que ele sabe a forma como que é para ser executada. E aí, o profissional de recursos humanos tem que analisar e verificar como motivar essa pessoa para ele realizar a atividade de uma forma melhor ainda do que ele começou, do que quando ele começou na empresa. Tá? Isso só consigo se eu descrever, fazer a descrição específica do cargo. Porque descrevendo o cargo, eu consigo descrever as atividades específicas da pessoa, gente. Tá? Então eu consigo descrever a atividade. Tá? Eu tenho que descrever a atividade, por menores que seja. Por menores que seja. Tá? A gente pega aí, por exemplo, pessoal de limpeza. Né? Pessoal da limpeza. Qual que é o cargo de limpeza? A que ele está atrelado? Né? Ele está atrelado a 3 fatores básicos. Primeiro, limpeza. Segunda, organização. E terceira, manutenção dessa organização. Então eu tenho que descrever, na hora de contratar a pessoa, eu tenho que escrever que ele vai limpar, que ele vai organizar e que ele vai manter organizado. E interessante, tomem cuidado com isso, eu tenho que fazer com que o meu selecionado entenda o motivo que ele está sendo contratado, o quão importante é o trabalho dele. Então eu falo para o meu profissional de limpeza, se você não conseguir ou não limpar de uma forma a contento da empresa, se você não conseguir organizar e não conseguir manter organizado o que já estava, você vai comprometer a realização do trabalho de outras pessoas. E aí vocês vão escutar aquelas palavras assim, nossa, mas essa empresa é uma bagunça mesmo. Eu vou procurar um relatório e não está aqui. Por que não está aqui? Porque o diretor financeiro pegou o relatório que era do recursos humanos e levou para outro setor. E aí o diretor comercial pegou o mesmo relatório e levou para o vice-presidente. E aí como que eu pego esse relatório de novo? Né? O relatório se perdeu aí no meio do caminho. Né? Porque eu não tenho uma organização. Então, ou seja, uma empresa, ela tem que andar, ela tem que se desenvolver como se fosse uma engrenagem de todos os departamentos. E quem é responsável por essa engrenagem? São vocês. Recrutamento, seleção, pessoal de recursos humanos. É vocês que fazem com que aquelas pessoas lá trabalhem. Por quê? Porque foram vocês que as escolheram. Se vocês as escolheram errado, o trabalho vai ser errado e vai prejudicar, inclusive mesmo, a vocês. Tá? Verifiquem essa questão do perfil da empresa, tá? Que é diferente, muito diferente quando eu seleciono. Né? Por isso que eu falei na aula passada que eu tenho que verificar a imagem que a empresa tem. Né? Tipo, o perfil que ela tem junto ao funcionário dela, junto ao colaborador. Eu falo muitas vezes funcionário, mas a palavra certa hoje é colaborador, tá certo? Então eu tenho que verificar essa filosofia da empresa. Eu falei na aula passada, uma empresa alemã é diferente de uma empresa japonesa, que é diferente de uma empresa brasileira, que é diferente de uma empresa canadense. Professor, e se for uma multinacional? As bases serão iguais, mas o tratamento com o funcionário vai ser diferente. E adivinha quem é o responsável pelo tratamento com o funcionário? Vocês, de recursos humanos. Né? Vocês que têm que identificar as necessidades e os desejos dos funcionários. É vocês que vão ter que selecionar de uma forma bacana e manter selecionados de uma forma perfeita na empresa. Tá certo? Quando eu trabalho especificação de cargos, eu tenho que entender que a especificação de cargos são relatos dos requisitos. Então, quais os requisitos a pessoa para ocupar determinado cargo precisa? Trabalho em equipe, não ser desidioso, ser participativo, não ter um comportamento explosivo, ou seja, não ser muito emocional, ter um controle emocional. Então, são todos aqueles requisitos que vocês conseguem mensurar, que vocês conseguem exemplificar
na atividade que ele vai exercer. Tá? Então, são aqueles relatos dos requisitos, né, cujas responsabilidades tornam, às vezes, incômodos para a sociedade ou para as pessoas que estão em volta dele. Professor, como assim requisitos podem se tornar incômodos às pessoas? Sim, vamos dizer que vocês contratem um gerente de produto. Contrataram um gerente de produto, vocês especificaram a atividade que ele vai exercer, aquele conjunto de tarefas, tudo certinho, vocês elaboraram um salário bacana, uma remuneração legal e contrataram a pessoa certa. O que vem a ser esses incômodos para ele? Que vocês têm que colocar lá quando vocês descrevem as atividades. Por exemplo, num gerente de produto, num gerente comercial, que ele vai ter que viajar bastante. Vamos dizer que ele trabalha numa multinacional, né? Então, ou seja, às vezes ele está no sul, às vezes ele está no norte, às vezes ele está no centro-oeste, às vezes ele está no sudeste, às vezes ele está no exterior. E isso pode ser um incômodo para ele. E ele tem que entender que se ele for contratado, ele vai ter que fazer exatamente aquilo. Não só ele, como a família dele também tem que entender isso, né? Então, tipo, essas viagens, vocês têm que falar para ele, ó, essas viagens são constantes. E é por isso que você está recebendo essa remuneração, para você ficar à disposição da empresa, tá certo? Informações interessantes também com relação ao mesmo gerente de produto ou comercial, é que esse gerente ele tem que entender de materiais. De materiais. Professor, mas um gerente comercial, um gerente de produto tem que entender material? Tem. Sabe por quê? Quando eu falo material, é o material tanto final quanto a matéria-prima do qual aquele material, aquele produto foi produzido. Porque se o gerente de produto ou gerente comercial entende qual que é a matéria-prima a ser utilizada, ele tem uma carta na manga que é o valor da negociação. Ele consegue negociar de uma forma melhor. De que forma? De que forma, professor? Por exemplo, eu substituí a matéria-prima Y pela matéria-prima X, que vai dar o mesmo resultado no produto, só que ela é mais barata. Então, ou seja, isso é função do gerente. Eu como recursos humanos, eu tenho que escrever lá. Eu tenho que falar, ó, você tem conhecimento em quais tipos de matéria, em quais tipos de produto, que tipo de produto você realizava você produzia na sua antiga empresa, né? Você tem alguma especificação? Eu tenho que avaliar lá, eu tenho que colocar, né? Porque isso é uma variável para a negociação, né? Outra coisa, análise de processo. O gerente de produto tem que saber sobre uma análise de processo, né? Saber, tipo, desde a hora que a matéria-prima chega até como ela vai produzindo, até a hora que ela saiu, vai para a expedição, sai para o departamento de logística, chega ao que é a Cautes, né, aos revendedores, e aí chegando ao revendedor, ele vai chegar no consumidor final e depois vai ser descartado esse produto. O gerente comercial, o gerente de produto, ele tem que saber essa linha inteira, até o descarte, para verificar se eu não preciso fazer uma logística reversa. Professor, o que é isso, logística reversa? Logística reversa é retornar a embalagem de nova para a empresa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. Alguém já viu, provavelmente não, algum celular da Apple quebrado jogado na rua? Não. Por que não? Porque eu tenho uma estratégia de logística reversa. Qual que é essa estratégia? Você tem um aparelho Apple X. Se você trocar esse aparelho X por um mais novo, eu te dou um desconto maior. E assim sucessivamente. Esse aparelho volta, eu não desvalorizo a minha marca, tá certo? Entrega um produto novo e o cliente fica satisfeito porque foi produzido de uma forma boa, de uma forma que atendeu às necessidades dele, e atendeu às necessidades dele, produziu e foi produzido de uma forma correta, porque o departamento de recursos humanos selecionou os profissionais, os colaboradores de uma forma assertiva, tá? Então ele tem que analisar totalmente o processo. Então quando vocês escreverem lá o tipo de cargo que vocês estão buscando, que vocês vão descrever também quais os processos daquela empresa, o que a empresa de vocês faz, certo? Tipo, para quem que ela faz, o que faz, para quem faz, quando faz, como faz, onde faz, de que forma faz. Então tudo isso um gerente de produto tem que saber. E ele só vai saber se vocês passarem para ele, se vocês souberem também. E como que vocês sabem disso?
perguntando para o determinado chefe de setor, certo? Uma outra coisa que às vezes pode trazer incômodo é a questão da inovação contínua. Né? Dependendo da atividade, dependendo da empresa, essa inovação ela tem que ser contínua. Lembra do caso da Apple? Tipo, a Apple trabalha com inovação. Então, todo ano ela tem que lançar um produto novo. O meu gerente de produto tem que lançar um produto novo, ou seja, ele tem que pensar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que a sociedade vai estar trabalhando, como a sociedade vai estar se articulando para desenvolver um produto. Então, quando vocês forem selecionar uma pessoa para trabalhar, por exemplo, em empresas cuja o DNA seja inovação, vocês têm que selecionar uma pessoa, não uma pessoa que saiba fazer o trabalho de uma forma correta, bem elaborada, aquela pessoa metódica. Não, vocês têm que trabalhar um perfil inovador. E aí, como que eu faço esse perfil inovador? Lembra do recrutamento e seleção, daquele planejamento de recrutamento e seleção, do meu plano de recrutamento e seleção, que eu vou descrever como que serão realizadas as atividades? É lá que eu vou verificar. Eu tenho que verificar se o cara é criativo lá, no departamento de seleção, não depois que ele já está contratado. Tá certo? Então, prestem atenção quando a gente começar a falar nessa questão de especificação de cargos e salários, é aqui que ela entra, tá? E aí a gente chega num ponto que é interessante, que é a questão da decodificação e da codificação da nomenclatura do cargo. Gente, antes de 1977, vocês de recursos humanos, vocês poderiam colocar na carteira de trabalho, na CTPS da pessoa, o que vocês quisessem. Vocês poderiam criar N cargos. Colocar uma nomenclatura qualquer lá, sei lá, piloto de animal traçante de 4 pratas, não sei o que, cavalo. Piloto de não sei. Vocês poderiam fazer as coisas mais loucas que a cabeça de vocês imaginasse. Hoje não. Hoje precisa se atender a uma legislação. Essa legislação ela é estabelecida através da Classificação Brasileira de Ocupações, o que a gente chama de CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. É um documento que vai reconhecer todas as atividades exercidas no Brasil, todas as atividades exercidas na América Latina, todas as atividades exercidas no mundo. É uma nomenclatura única. Se eu sei a atividade, se eu sei qual será a minha atividade, a minha tribulação, logo eu sei o cargo. Então é esse documento que vai falar qual o cargo que precisa. Lembra que nas aulas passadas a gente teve uma introdução de direito que eu não posso registrar a pessoa para ela exercer uma função diferente daquilo que está estabelecido em lei? A lei aqui, ó. É essa lei que estabelece. Que fala que o gerente de não sei o que tem que exercer essa função. O analista de não sei o que tem que exercer essa função. Tá certo? É essa lei. Por quê? Por que ela foi criada, gente? Para normatizar, né, facilitar esse processo de intitulação, para tirar essas questões de controlador de produção 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sabe, tipo, controlador de produção 1, primeira classe, controlador de produção 1, segunda classe. Então aquelas loucuras que a gente tinha antes de 1977, hoje em dia não se pode mais, porque tem essa classificação brasileira de ocupações. Tá? Essa CBO ela está interligada com o Ministério do Trabalho e Renda, do Trabalho e Emprego, desculpa. Tá certo? Por quê? Porque é do Ministério do Trabalho. É o Ministério do Trabalho, é o ministro do Trabalho que chega e fala assim, ó, esse cargo ele não existe mais, esse cargo não pode ser executado mais no país. Esse cargo, para exercer esse determinado cargo, para exercer esse determinado cargo, eu preciso de uma regularização, de um curso específico, de um título específico para exercer esse determinado cargo. É o Ministério do Trabalho, é o ministro que fala o que vai ser, o que vai acontecer. Tá? Então a gente coloca que ele reconhece, que ele nomeia, que ele codifica títulos, que ele descreve as características e as ocupações, que é aquelas que vocês escrevem, né, no mercado de trabalho brasileiro. E quando eu falo isso, quando o Ministério do Trabalho, através do ministro, através da Classificação Brasileira de Ocupações, descrevem o que é um cargo, ele está avaliando a questão cultural, a questão econômica e a questão social do país.
tá? Então, quando vocês escutarem um cargo específico, ou quando vocês forem estabelecer um cargo específico, saiba que aquele cargo não está ali de à toa, não é simplesmente não saiu da cabeça de alguém por pura criatividade. Ele tem uma lógica por trás e essa lógica é a classificação brasileira de ocupações, tá? Que está no material de vocês. Quanto aos aspectos legais, esse nosso CBO, Cargo Brasileiro de Ocupações, ele foi instituído pela lei número 3.654, de 24 de dezembro de 1977. Tá? Esse foi o marco que começou a regulamentar as ocupações. A partir desse marco, as ocupações que antes eram tidas como regulamentadas, mas criavam-se cargos dentro dessas ocupações, dentro dessas linhas de trabalho, dentro desses ramos específicos, começaram a ser vistas com mais, como se fosse uma lupa, sabe? Começou a ter uma análise mais criteriosa de relação à criação de cargos e salários, cargos e ocupações, tá? Nas aulas anteriores eu dei o exemplo dos médicos, né? Lembra dos médicos? Que os médicos têm que exercer a atividade X, para ele exercer uma atividade Y ele tem que ser especialista, e para ele ser especialista ele tem que cursar uma outra especialidade de uma outra instituição, e assim sucessivamente. Ele não pode ter uma base salarial inferior a X. A gente falou do advogado, o advogado também tem uma base salarial que para realizar um divórcio ele tem que cobrar no mínimo X, e para realizar um divórcio ele tem que desenvolver essas atividades, né? Além dessas, eu coloquei no material de vocês alguns exemplos para, se vocês tiverem a curiosidade, derem uma olhada no que faz, por exemplo, um administrador. O administrador era regido pelo nosso CBO, ele é regido pela Lei 4769, de 9 de novembro de 65. Isso, 9 de novembro de 65. Tá certo? Então, se vocês quiserem saber o que faz um administrador, vocês vão lá nessa lei e esclarece, entendeu? Tudo, qual é a atividade e por que ele chama administrador. Se vocês querem saber o que faz um advogado e por que ele recebe esse nome, vocês vão na lei 8.906, de 4 de 7 de 94, e aí vai estar lá o Estatuto da Ordem do AB, Código de Ética do advogado, né? Que vai falar quais são as características da profissão, né? As atividades que eles vão exercer, e também com relação à remuneração. Temos lá também assistência social, que é a Lei 8662 de 93, temos o atleta de futebol. O Brasil é conhecido como país do futebol para alguns, né? País do futebol e tal. O país do futebol tem uma lei que regulamenta os atletas de futebol. Então eu não posso falar, a lei é número 6354 de 76, tá? Essa lei regulamenta o que são atletas de futebol profissionais, os que não são profissionais, aonde entra, por exemplo, a questão do massagista,